Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Dama no Espelho, de Virginia Woolf. As aparências enganam. O que é aparência e o que é realidade? Um texto onde o espelho é o personagem observador que narra para a gente. Isso, no final a gente volta a falar mais sobre esse conto, e esse episódio é um oferecimento do Leiturinha, o maior clube de assinaturas de livros infantis do Brasil. Boa leitura! A Dama no Espelho, Reflexo e Reflexão, de Virginia Woolf. Tradução, Leonardo Frois. Ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa, assim como não se devem deixar abertos talões de cheques ou cartas que confessem algum crime horroroso. Era impossível não olhar naquela tarde de verão, no grande espelho que havia no vestíbulo pendurado para fora. Pura combinação do acaso, da grandeza do sofá na sala de visitas, podiam-se ver não só, refletidos no espelho italiano, a mesa de tampo de mármore que estava em frente, mas também uma nesga do jardim além. Podia-se ver uma longa trilha de grama que se estendia entre moitas de flores altas até ser cortada em ângulo pela moldura dourada. Estando a casa vazia, sentia-se alguém, sendo esse alguém a única pessoa na sala de visitas, como um desses naturalistas que, cobertos de capim e folhas, deitam para observar os animais mais tímidos, texugos, lontras, martins pescadores, e por não serem vistos podem se mover à vontade. Nessa tarde a sala estava cheia de tais criaturas tímidas, luzes e sombras, cortinas ao vento, pétalas caindo, coisas que nunca acontecem, ao que parece, se alguém estiver olhando. A velha e calma sala campestre, com seus rústicos tapetes, e a lareira de pedra, suas estantes afundadas e os armários de laca, em vermelho e ouro, estava cheia dessas criaturas noturnas. Vinham elas em piruetas pelo assoalho, pisando delicadamente com pés bem levantados, caudas bem abertas e bicos alusivos bicando como se fossem grous ou garças ou grupos de elegantes flamingos cuja cor desbotou, ou leques de pavões raiados de prata. E havia também uns pontos negros e jatos obscuros, como se, repentinamente, uma ciba impregnasse o ar de sépia. E a sala tinha suas paixões e invejas, e raivas e mágoas, a sobrepujá-la e encobri-la, como um ser humano. Nada continuava o mesmo em 2 segundos juntos. Mas, pelo lado de fora, o espelho refletia a mesa da entrada, os girassóis e a trilha do jardim com tanta fixidez e exatidão que tais coisas pareciam mesmo estar lá em sua inescapável realidade. Era um contraste estranho, aqui tudo mudando e lá tudo parado. Era impossível não olhar de um para o outro. Enquanto isso, como todas as portas e janelas estavam abertas com o calor, havia um perpétuo som de suspirar e parar. A voz dos transientes, ao que parecia, e dos que se extinguem, indo e vindo como fôlego humano, ao passo que no espelho as coisas tinham parado de respirar e jaziam imóveis no transe da imortalidade. Meia hora antes, a dona da casa, Isabella Tyson, tinha descido pela trilha de grama com uma cesta, em seu leve vestido de verão, e sumiu, cortada pela moldura do espelho. Provavelmente fora ao jardim colher flores, ou, como parecia mais natural supor, colher alguma coisa leve e fantástica e rastejante e folhuda, uma clematite ou uma dessas elegantes ramagens de hipomeia que se enroscam em muros desgraciosos para aqui e ali desabrocharem em flores roxas e brancas.
sugeria a ela a fantástica e trêmula Hipomeia, mais do que o aprumado Aster, a engomada Zínia, ou suas próprias e ardentes rosas que se acendiam como lâmpadas nos postes retilíneos das roseiras. A comparação mostra quão pouco se sabia a respeito dela, depois de todos esses anos. Pois é impossível qualquer mulher de carne e osso, de 55 ou 60 anos, ser tomada realmente por ramalhete ou gavinha. Tais comparações não são apenas vãs e superficiais. Pior que isso, chegam até a ser cruéis por virem a se interpor tremendo, como a própria Hipomeia, à verdade e aos olhos. Deve haver uma verdade, deve existir um muro. No entanto, era estranho que, conhecendo-a depois de tantos anos, ninguém pudesse dizer qual a verdade referente a Isabela. Frases como essas, sobre a Hipomeia e a Clematite, ainda tinham de ser feitas. No tocante aos fatos, tome-se por fato que ela era rica, que era uma solteirona, que comprara essa casa e com as próprias mãos juntara, não raro nos cantos mais remotos do mundo e a grande risco de picadas venenosas e doenças orientais, os tapetes, as cadeiras, os armários, que agora levavam sua vida noturna diante dos olhos do observador. Parecia às vezes que os móveis sabiam mais sobre ela do que a nós, que aí nos sentávamos, que aí escrevíamos, e que aí pisávamos com tanto cuidado, era permitido saber. Em cada um desses armários havia muitas gavetinhas, todas com quase toda certeza, contendo cartas em maços amarrados com elástico e perfumadas por ramos de lavanda ou folhas de rosa. Pois outro fato, se eram fatos que se queria, é que Isabela conhecera muitas pessoas, tinha tido muitos amigos. Assim, alguém que tivesse a audácia de abrir uma gaveta para ler suas cartas, encontraria vestígios de agitações sem conta, de compromissos a manter, de exprobações por o não ter feito, longas cartas de intimidade e afeição, cartas violentas de ciúme e censura, terríveis palavras finais de despedida, pois nenhum daqueles encontros e combinações de encontros levara a nada. Ou seja, ela nunca se casara e, no entanto, a julgar pela indiferença de máscara que lhe cobria o rosto, passara por um acúmulo de experiência e paixão 20 vezes maior do que o daqueles cujos amores são trombeteados para o mundo inteiro ouvir. Sob a tensão de pensar sobre Isabela, sua sala se tornava mais sombria e simbólica. Os cantos pareciam escuros, as pernas das cadeiras e mesas mais espichadas e hieroglíficas. De súbito essas reflexões, sem que houvesse nenhum som, foram violentamente encerradas. Assomou ao espelho uma forma grande e negra que eclipsou tudo o mais, que espalhou sobre a mesa um monte de plaquinhas de mármore raiadas de rosa e cinza e se foi. Mas o quadro se alterou por completo. No primeiro momento era irreconhecível, irracional e inteiramente desfocado. Não havia como relacionar tais plaquinhas a qualquer objetivo humano. Porém, depois, certo processo lógico começava pouco a pouco a entrar em ação a seu respeito, para ordená-las e arrumá-las e trazê-las ao âmbito da experiência comum. Por fim, se perceberia que não eram senão cartas. O homem tinha trazido o correio. Sobre a mesa de tampo de mármore, lá estavam elas, todas a princípio pingando luz e cor, não digeridas nem assimiladas. E era estranho então ver como se contraíam, se harmonizavam, se compunham e se tornavam parte do quadro, recebendo aquela quietude e imortalidade que o espelho conferia. Jaziam investidas de uma nova realidade, de uma nova significação e também de mais peso, como se fosse necessário um formão para desalojá-las da mesa. E, quer isso fosse ou não fantasia, pareciam ter se tornado não simplesmente um punhado de cartas eventuais, mas sim plaquinhas gravadas com a verdade eterna. Sendo possível lê-las, saber-se-ia tudo o que havia para ser sabido sobre Isabela. Sim,
e também sobre a vida. Dentro daqueles envelopes de aparência marmórea, as folhas deviam ser cortadas a fundo e densamente eivadas de sentido. Isabela viria para os apanhar um a um, bem devagar, abri-los para ler com atenção, palavra por palavra. E depois, com um profundo suspiro de compreensão, como se ela já tivesse visto a essência de tudo, rasgar os envelopes em pedacinhos, amarrar as cartas juntas e fechar a chave à gaveta do armário, em sua determinação de ocultar o que não desejava que se tornasse notório. Tal ideia servia como um desafio. Isabela não queria ser conhecida, mas não conseguiria mais escapar. Era absurdo, era monstruoso. Se ela sabia tanto e ocultava tanto, a alternativa que restava era abri-la à força com a primeira ferramenta de que se dispunha, a imaginação. Nesse exato momento, era preciso fixar a atenção nela, era preciso retê-la, segurá-la ali onde estava, recusar-se a continuar a ser descartado por dizeres e afazeres que a ocasião produzia, por jantares e visitas e conversas polidas. Era preciso pôr-se em sua pele, saber onde lhe apertava o sapato. A se tomar literalmente a frase, seria fácil ver os sapatos nos quais estava metida, lá embaixo no jardim nesse momento. Eram muito estreitos e compridos e à moda, feitos do mais macio e flexível couro. Como tudo que ela usava, eram refinadíssimos. E ela haveria de estar na ponta dos pés, sob a alta cerca viva na parte mais baixa do jardim, erguendo a tesoura que trazia presa à cintura para cortar uma flor seca ou um galho que crescera demais. O sol lhe bateria em cheio no rosto, nos olhos, mas não, no momento crítico um véu de nuvem cobriria o sol, tornando duvidosa a expressão de seus olhos. Seria essa de ternura ou de troça? De fulgor ou de enfado? Podia-se ver apenas o indeterminado contorno de seu rosto fino e definhado a olhar para o céu. Ela estava pensando, talvez, que tinha de encomendar uma nova proteção para os morangueiros, que tinha de mandar flores à viúva de Johnson, que já era tempo de ir fazer uma visita aos Hipsley, em sua nova casa. Dessas coisas, com certeza, é que falava no jantar. Mas as coisas das quais ela falava no jantar eram cansativas. Seu modo mais profundo de ser é que se queria captar e converter em palavras. O modo que o espírito é o que é a respiração para o corpo, o que se chama de felicidade ou infelicidade. A menção dessas palavras se tornava óbvio, de certo, que ela devia ser feliz. Era rica, era distinta, tinha muitos amigos, viajava, comprava tapetes na Turquia e vasos azuis na Pérsia. Aleias de prazer por aqui e ali se aclaravam onde ela erguia a tesoura para podar ramos trêmulos, enquanto as nuvens rendadas lhe velavam a face. Então, com um brusco manejo da tesoura, ela cortou o ramalhete de clematite, que caiu no chão. Ao cair, trouxe junto sem dúvida um pouco de luz também, permitindo penetrar ainda mais em sua vida e pessoa. Ternura e remorso enchiam-lhe a essa altura o espírito. Podar um ramo que crescera demais a entristecia, porque nele houvera vida e a vida lhe era cara. Sim, e ao mesmo tempo a queda do ramo sugeria que ela também haveria de morrer, que tudo era futilidade e evanescência das coisas. E, mais uma vez, então, agarrando-se a essa ideia com o seu bom senso instantâneo, ela pensou que a vida a tinha tratado bem. Sua queda, ainda que inevitável, seria para jazer na terra e suavemente apodrecer nas raízes das violetas. Assim, pois, ali em pé, ela ficou pensando, sem formular qualquer ideia precisa, porque era uma dessas pessoas cujas mentes têm pensamentos enredados em nuvens de silêncio. Via-se repleta de ideias.
Sua mente era como sua sala, na qual as luzes avançavam e retrocediam, fazendo piruetas, dando passos delicados, desdobrando caudas e abrindo espaço a bicadas. Todo o seu ser era banhado, como de novo a própria sala, pela nuvem de algum conhecimento profundo, algum lamento não expresso, e ela se via então cheia de gavetas trancadas, recheada de cartas como seus armários. Falar de abri-la à força, como se ela fosse uma ostra? Aplicar-lhe qualquer ferramenta que não a mais maleável, a mais afiada e penetrante, seria absurdo e ímpio. Era preciso imaginar. Ei-la que aparecia no espelho, e isso causava um sobressalto. A princípio ela estava tão distante que era impossível vê-la com nitidez. Andava lenta e pausadamente, ora endireitando uma rosa, ora levantando um cravo para cheirá-lo, mas não parava nunca. E de instante a instante tornava-se maior no espelho, de modo a completar-se cada vez mais a pessoa em cuja mente se tentava entrar há algum tempo. Gradualmente o observador a examinava, ajustando as características que havia descoberto naquele corpo visível. Lá estavam seu vestido verde-cinza, seus sapatos compridos, sua cesta e algo que cintilava em seu pescoço. Tão devagar ela vinha que nem parecia desarranjar a própria imagem no espelho. Mas tão só lhe acrescentar algum elemento novo que suavemente se movia e alterava os demais objetos, como se lhes pedisse com polidez que dessem espaço para ela. E assim as cartas e a mesa e a trilha de grama e os girassóis que já se achavam à espera no espelho, apartavam-se abrindo caminho para admiti-la em seu meio. Finalmente lá estava ela, no vestíbulo. E ali parou completamente. Parou em pé junto à mesa. Parou sem nem se mexer. De imediato, o espelho passou a verter por cima dela uma luz que a parecia fixar, que era como um ácido a corroer o que fosse superficial e dispensável, deixando apenas a verdade. Era um fascinante espetáculo. Tudo de si caía. Nuvens, vestido, cesta, diamante, tudo que se havia chamado de trepadeira e hipomeia. Ali estava a parede dura por trás. Ali estava a própria mulher, desnuda e em pé na luz impiedosa. E nada havia. Isabela estava completamente vazia. Não tinha ideias, não tinha amigos. Não se importava com ninguém. Quanto às suas cartas, não eram todas senão contas. Via-se nisso que ela ali se plantava, angulosa e idosa, enrugada e veiada, com o seu nariz empinado e estrias pelo pescoço, que nem sequer se preocupava em abri-las. Ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa. E esse foi A Dama no Espelho, de Virginia Woolf. Um texto de 1929, e hoje a gente encontra no livro A Marca na Parede e começa e termina vaticinando: ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa. É bem interessante porque é cíclico, né? O texto começa e termina com a mesma frase exatamente. Sim. E o narrador observador é o espelho italiano que havia no vestíbulo, que estava pendurado para fora. Isso é muito interessante, porque ele é pendurado para fora. Então, na entrada da casa, né? Mirando o externo. Mas é curioso porque o espelho... Você notou que ele fala dele mesmo em terceira pessoa, Lucas? Na verdade, eu não notei que era um espelho que estava narrando até você me falar que era o espelho que estava narrando depois de ter terminado. Então, não tinha percebido que era. Nota porque ele fica avaliando, analisando a dona. Eu achei que era tipo um narrador onipresente, né, que fala. Uhum. Eu achei que era isso. Então, é uma narrativa que tem toda a delicadeza, né, que é característica da Virginia, mas também eu senti uma tensão psicológica que ele vai formando, porque o espelho é imaginativo. A imaginação, ela tá muito em voga nesse texto,
E ele reclama que ele não conhece muito bem a sua dona. Mas, por outro lado, ele inventa, constrói muitas histórias sobre ela. Ele fala pra gente que meia hora atrás, a dona da casa, que é a Isabella Tyson, desceu por uma trilha de grama com seu vestido leve, uma cestinha, enfim, vai fazer a jardinagem, né? E o espelho é o único alguém que tá em casa, ainda na sala de visitas, e assim ele se sente livre para fazer essas análises. E é interessante eu falar que nesse livro onde tá esse texto, que é a marca na parede, tem muito... Aparece umas 50 vezes espelho nesse livro. Ela tem uma predileção sobre narrativas com espelhos. Inclusive, a marca na parede tá falando de um espelho, né? Que é o livro onde tá... Foi o primeiro conto da Virginia, sabia? De 1917. Nossa. O primeiro publicado. E é bem Virginia Woolf. Né? Estilo bem forte. Então, nessa história de hoje, é claro, é fantasioso. A luz e a sombra tá muito presente. Isso me lembrou muito Kew Gardens, né? Aquele outro conto dela que a gente já trouxe e explicou bastante aqui. Muito tocante. O espelho, ele provoca um contraste nas coisas projetadas nele, porque nota o que acontece com as coisas projetadas nele. Elas ficam imóveis, elas ficam inertes. É como se ele capturasse, congelasse as coisas. E ele queria também aprisionar a sua dona. A gente pode notar isso na frase: nesse exato momento era preciso fixar a atenção nela, era preciso retê-la, segurá-la ali onde estava. Pra não envelhecer, né? Isso, e não é só por isso, é porque ele tinha construído uma imagem bonita, uma aparência bonita dela, mas no final ele vai revelar algo que nos quebra, que fala que na Isabela não havia nada, né? Então, tipo, essa aparência, quando ele olha a Isabela real, cai por terra. Então, mostra uma mulher vazia, porque ele vai mostrando ao longo, assim, que ela parece uma pessoa com frases cansativas. E daí ele tenta entrar na mente da Isabela a partir do que ele abstrai do corpo visível dela, quando ela tá projetada no espelho. Então ele fala, ela tinha um rosto fino e definhado, era viúva, tinha mais de 50 anos, estava enrugada e veiada, né? Esse termo é bem... Vale lembrar que os 50 anos... lá do tempo da Virginia Woolf, era, assim, o final da vida, né, praticamente, que a expectativa de vida era muito mais curta do que hoje, então uma mulher de 50 anos já era considerada, assim, uma bisavó, que seria hoje, né? Há um século atrás, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala antes disso, ela devia ser feliz, era rica, era distinta, tinha muitos amigos, viajava, e daí tem os elementos, comprava tapetes na Turquia e vasos azuis na Pérsia. Andava com coisas muito refinadas, né? Isso. O que ele faz? Quando ele percebe que ela não tinha nada... né? Ele dá o alerta, ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa. Então, quando a Virginia escancara esse vazio da existência, ou seja, na aparência ela tem tudo, mas na verdade ela é vazia, a gente é jogado num extremo de vida, né? Da importância do bem viver, né? É verdade. Então, esse texto explora essa dualidade entre o que é aparente, o que é a realidade, e explora a percepção. Então, e a imaginação, né? Imaginação é também o que tá no universo da infância. Sim. Por isso que eu quero contar. Você quer falar uma coisa antes? Não, é que pra mim esse conto ela falou bastante sobre... Pra mim, ele retratou bastante a velhice, assim, também. O envelhecer na frente do espelho, você se olhar e tá mais velho. Pra mim, ele ressaltou muito isso. E até vi um vídeo da Fernanda Montenegro, acho que foi hoje até, dela falando que ninguém gosta de envelhecer. Não é uma coisa, que bom, assim, mas é uma coisa que você tem que aprender a viver. Foi engraçado que ela falou, ninguém gosta de ter 2 papos. Eu tô com uns papos que precisa de sutiã. Ela falou. Ela é muito engraçada, né? Engraçado. Mas daí me lembrou isso também, e que esse conto falou sobre esse também, olhar no espelho e você se percebendo diferente, né? Ainda mais escrito pela Virginia Woolf, que daí é pela perspectiva da mulher, que eu acho que ainda essa percepção é um pouco mais forte, né, do que o homem. Apesar do homem ter isso também, mas mulher é um pouco mais forte ainda. Mas tem uma forma da gente nunca envelhecer. Sendo criança. Cultivando a nossa criança interior. Exatamente, a nossa criança interior que precisa ser cuidada. E isso tem tudo a ver com a gente ter recebido aqui em casa, do nosso parceiro Leiturinha,
que é o maior clube de assinaturas de livros infantis do Brasil, essa lindíssima, Lucas, e icônica história, A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Eles criaram o original em história em quadrinhos. Lembra que a gente anunciou isso em agosto? Sim, a gente trouxe A Terra dos Meninos Pelados junto com esse apoio do Leiturinha, né, que tá sendo muito massa trabalhar com eles. Tem tudo a ver aqui com o podcast, né, então é perfeito, assim, essa parceria. E A Terra dos Meninos Pelados, que a gente trouxe lá, teve esse anúncio de ter história em quadrinho, a gente ficou louco pra ver, né, nossa, vai ser demais, porque é muito visual a história, né, e chegou aqui em casa e, inclusive, tá gerando muita discussão aqui, novas criações, né. Exatamente, olha, a historinha HQ, eu tenho que dizer, ficou incrível, é tão gostoso tocar no livro, ele é todo em crochê. A história do Graciliano foi adaptada em HQ pela Rebeca Prado. Ela é ilustradora também e é quadrinista brasileira. E foi ilustrado por Dante Luiz, que é escritor e tradutor também. Então os dois são ilustradores. Ficou um trabalho muito bonito. A essência toda da história tá aqui. Eles conseguiram pôr um conto de 23 capítulos em HQ e não ficou nada de fora, na minha opinião. Assim, sabe? Eu achei muito bem feito o livro. E o legal é que a gente tem visualmente a terra de Itatipirum, né? Onde o Raimundo Pelado vai parar, né? A gente apresentou esse texto, fez análise dele ali no mês de agosto, quando a gente inaugurou a nossa parceria com a Leiturinha. Lembra, lá em Itatipirum, eles são crianças pra sempre. Todos têm cabeça pelada, tem um olho preto e um olho azul, né? E é claro, né, Lucas, a nossa parceria é diferenciada, não fica sem receber o livro. Você que tá aí do outro lado, pode ingressar no maior clube de livros infantis do Brasil. Sim, com frete grátis por 1 ano, então, com o nosso cupom. Usando o cupom Leitura de Ouvido, você ganha frete grátis por 1 ano inteiro. Então, presenteie a criança aí que você tem na sua vida, o sobrinho, a filha, o neto, enfim. Ou até você mesmo, porque eu gosto bastante de livros infantis, principalmente pelas ilustrações, então eu sempre fico de olho nos livros infantis que a Aurora aqui tem, porque eu sempre quero ver a qualidade, assim, das ilustrações. Esse da Terra dos Meninos Pelados, em particular, tá bem legal o estilo de ilustração e a paleta de cor, né? E a Aurora ficou tão empolgada que ela quis narrar o livro. Ela ouve a gente fazendo podcast de vez em quando, e ela quis narrar no gravador, assim, do celular mesmo, o livro. Daí eu fui ver lá, tinha um áudio de 27 minutos. Vamos pôr um trechinho aqui pra eles ouvirem? Eu posso tentar resgatar ali, dá pra pôr ela narrando um pouquinho. Inclusive, a gente pensou, vamos trazer uma história aí no futuro que tem alguma interlocução com criança, né? Pra ela ter umas falas. Ela ficou super empolgada. Se eu achar, eu vou soltar. Se eu conseguir pegar do celular, eu vou soltar aqui um trechinho. A Terra dos Meninos Pelados. Adaptação Rebeca Prado. Ilustrações Dante Luiz, de Graciliano Ramos. E a gente não falou, o cupom é leitura de ouvido igual antes e o link tá aqui na descrição. Então use o nosso cupom e ganhe 1 ano de frete grátis na sua assinatura. Com certeza forma muito vínculo afetivo, ajuda na rotina com os filhos, com os sobrinhos, com os netos. E é uma surpresa deliciosa receber uma vez por mês o envelope Leiturinha. Olha, aqui em casa é uma festa. A Aurora adora pra fazer uma rima pra terminar. Sim, a curadoria é perfeita, então a gente não se cansa de falar que é o presente perfeito, assim, para você incentivar uma criança se tornar uma criança leitora e também depois crescer como um adulto leitor, né? Que nessa fase de formação é quando você aprende a ler e se interessa, né? Se vir alguma coisa que para criança que ela não tem uma boa experiência, muito provavelmente vai ser difícil dela se tornar um leitor assíduo, né, no futuro. E se a criança crescer passando por dificuldades, quando ela tem leituras para acionar na sua mente, ela vai superar aquilo, porque ela já viveu no personagem as superações. Então é muito bacana, é muito instrutivo e didático. Isso, então, mais uma vez, é o cupom Leitura de Ouvido. O link tá aí na descrição. Você pode entrar no leiturinha.com.br também para ver como é que é o site, né, e toda a experiência. O site deles é bem legal. E esse frete grátis é pro plano Uni e Duni, né? Muito Faltou bom. a gente falar isso. E então vamos para os apoiadores aqui do podcast. Para você ser um apoiador, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar uma chave Pix, leituradeouvido@gmail.com.
gmail.com. E dessas duas formas aí, se você apoiar R$20, você entra como apoiador e também entra no Clube Leitura de Ouvido. Menos que isso, aí fica de fora do clube. Mas se você apoiar R$20 ou mais, você entra também pro Clube do Leitura de Ouvido, além do seu nome entrar nos nossos créditos finais e além de você receber o estudo aprofundado toda semana aqui dos episódios que a gente faz no podcast. Lembrando que a gente lançou uma nova iniciativa semana passada, que se você apoiar mais de R$20, você pode dar de presente para um amigo seu o Clube Leitura de Ouvido, para ele participar junto com a gente lá todo mês. Então é muito legal para incentivar para esse amigo que você sabe que gosta de ler e às vezes nem conhece aqui o podcast, né? Mas queria participar num clube de leitura. O nosso clube aqui é muito legal. Então fica a dica aí, apoia.se/leitura de ouvido ou chavepix leituradeouvido@gmail.com. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Anthony Cruz, Gilene Barreto, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanha Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Felipe Cronato, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Ildeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marque Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilo Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Olivia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Silbusca Valente, Harmana Frazia Chitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, William Lima, e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado ao Leiturinha por mais uma vez estar aqui com a gente no podcast. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.